Uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso encontro semanal aqui, não é? Sempre às sextas-feiras, o programa Em Pauta, trazendo para você um tema atual, importante. Grande abraço a você que nos acompanha aí pela América Latina, Estados Unidos. Um abraço muito especial aos nossos irmãos portugueses, não é? A TV Canção Nova presente em toda Portugal, isso mesmo. Mas também a partir de Portugal, Europa, norte da África, é o sistema Canção Nova indo cada vez mais longe para levar a boa reflexão, o bom debate desses temas tão importantes do nosso dia a dia. E um tema absolutamente atual e importante é o que vamos conversar nessa noite, que é justamente a reforma do Código Penal. Já ouviu falar disso? Tem acompanhado aí o noticiário? Tem visto já os debates em torno desse tema? Então acompanhe agora a nossa matéria inicial para você ter uma panorâmica do que vamos conversar nessa noite. Nos últimos 7 meses, uma comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal se reuniu periodicamente para debater e propor uma reforma completa do atual Código Penal, aprovado em 1940. Temas polêmicos como drogas, aborto, terrorismo, eutanásia e prostituição não ficaram de fora da discussão. O texto final foi entregue em 27 de junho ao presidente do Senado, José Sarney. A proposta de reforma do Código Penal, desde então, tem sido analisada por uma comissão especial de senadores e depois deverá ser votada pelo plenário do Senado. Como há muitos temas polêmicos, a proposta deverá sofrer alterações. De acordo com alguns especialistas, mesmo que desde 1941 o Código tenha passado por algumas reformulações, ele tem o espírito da época. Não está adaptado ao momento em que vivemos hoje, com novas tecnologias, uma nova cultura. O Código atual é um instrumento que fortalece a impunidade, pela quantidade de recursos que permite, pela burocracia nas diversas fases do processo penal e pela pouca credibilidade do inquérito policial. A reforma do Código Penal brasileiro, no Em Pauta desta noite. Ok, tá aí para você ter uma panorâmica, não é, do tema que vamos conversar nessa noite. Estamos falando diretamente aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte, a sede da TV Canção Nova, aqui na capital mineira. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Se você ainda não nos conhece, venha nos fazer uma visita, tá certo? Aqui nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em Teologia Moral e também diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Mais uma vez, nós podemos parecer ser temerários, enfrentar a reforma do Código Penal. Nem eu nem você somos juristas, mas nós não somos bobos, nós sempre nos assessoramos bem. É isso mesmo, Frei Moser. E por isso recebemos aqui pela primeira vez no nosso programa, com muito carinho, o professor doutor Luiz Augusto Sanzo. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais, a UFMG. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Direito. Membro também do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto dos Advogados de Minas Gerais e do Instituto de Ciências Penais. Então, realmente, estamos mais do que bem assessorados para realizarmos esse debate na noite de hoje. Professor Luiz, permita chamá-lo assim, por favor. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton, Frei Moser e telespectadores da TV Canção Nova. Eu quero dizer que é uma grande alegria, uma satisfação participar de programas como esse, que são de muita valia para que a gente explique para a comunidade o que se tem planejado em termos de reforma da lei penal, há tanto tempo reclamada pela nossa sociedade. E aqui está uma primeira questão, doutor, importante, por favor, para que fique claro, né, aqui ao longo do programa, especialmente para você que está nos acompanhando aí de todo o Brasil, quem é que determina essa reforma? Nesse caso, quem é que determinou essa reforma? Quem nomeou essa comissão? Um pouco da sua metodologia, de forma mais breve, mas para a gente aqui se situar bem, e assim por diante, por favor. Pois não.
Acontece o seguinte, nosso Código Penal, como foi dito já, ele é de 1940, ou seja, numa época em que nós estávamos num período ditatorial, a Era Vargas, né? Quer dizer que desde o momento que o país se redemocratizou, que foi em 1946, há a necessidade de fazer uma reforma ampla do Código Penal para adaptá-lo à nova ideologia da Constituição Federal. E então, ao longo do tempo, desses 70 anos, se tentaram inúmeras reformas, mas sempre o que se conseguiu foram apenas reformas pontuais. O que se tenta nesse momento é fazer uma reforma ampla, substituir o atual Código Penal por um novo Código Penal. E, para tanto, o presidente do Senado Federal, o senador José Sarney, tomou a iniciativa de contactar inúmeras entidades representativas dos mais importantes segmentos do mundo jurídico, como Defensoria Pública, OAB, Magistratura, Ministério Público, e pediu a essas entidades que sugerissem nomes de pessoas que viessem a tomar parte numa comissão que seria incumbida da reforma total do Código Penal. E isso foi feito, essas diversas entidades indicaram representantes. Aqui de Minas, nós tivemos o professor Marcelo Leonardo, professor da nossa faculdade, que foi representando a OAB, e para presidir essa comissão, o presidente José Sarney indicou o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. Essa comissão se reuniu ao longo de 7 meses, foram realizadas 24 reuniões dessa comissão, todas elas transmitidas ao vivo pela TV Senado. Essa comissão realizou também audiências públicas em São Paulo, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, com o objetivo de colher na comunidade sugestões para a reforma. Houve ainda a disponibilização no site do Senado de um canal para que qualquer cidadão pudesse fazer sugestões, né? E então foi um processo bastante aberto e bastante democrático. O que nós temos agora, a comissão terminou os seus trabalhos e apresentou então um anteprojeto que encaminhou ao presidente José Sarney, do Senado Federal, e o presidente José Sarney encaminhou esse anteprojeto como projeto de lei, né? E agora ele passa a ser debatido pelos senadores, tanto no Senado Federal e depois irá para a Câmara dos Deputados. Nós vamos entrar aqui ao longo do nosso debate, nós vamos entrar nos vários temas e muitos até absolutamente polêmicos, não é, que propõem a reforma. Já aqui com o doutor Luiz nós vamos entrar nesse tocante aí. Mas o Frei Antônio Moser, ainda em caráter introdutório aqui, a reforma do Código Penal, ela vem em boa hora, já era mesmo necessária? Qual o seu parecer de início nesse sentido? Olha, como o professor Luiz colocou muito bem, não só estava na hora, mas foi bem conduzido o propósito, ou seja, abriu-se um leque de possibilidades de participação das pessoas competentes, não veio de cima para baixo, mas realmente brotou, não é, de um diálogo. E só uma coisa me causa admiração, que em 7 meses tenham conseguido produzir tantas reformas ou tantas sugestões, não é? O anteprojeto. E depois, evidentemente, a questão do como são abordados os vários problemas. Mas em si é louvável a iniciativa, é louvável a maneira como trabalharam. Agora, evidentemente, que os conteúdos é que são muitas vezes discutíveis. Eu quero perguntar aqui ao doutor, porque é importante que o telespectador se situe, não é, nos principais pontos da reforma, aqueles que chamam mais a atenção. Acho que valeria a pena aqui enumerar alguns, são muitos, obviamente, mas os que chamam mais a atenção, que estão aí no nosso dia a dia e que a reforma contempla. Pois não. Bom, o atual Código Penal,
ele contém 361 artigos. Uhum. Pelo anteprojeto, que agora virou projeto, né, Uhum. foi oferecido ao Congresso Nacional, passaria o Código Penal a ter 541 artigos. Então, significa um aumento de praticamente 200 novos crimes, né? Ou seja, as novidades, portanto, são muitas, né? Mas nós poderíamos salientar como importantes, por exemplo, a questão da criminalização expressa, explícita do crime de terrorismo. Sim. Isto, ao longo da história do Brasil, nós nunca tivemos uma definição precisa na lei penal do que se considera terrorismo, né? E agora há um artigo nesse anteprojeto definindo que terrorismo seria aquelas condutas de praticar explosões, sequestros, incêndios, né? Com a intenção de atentar contra a ordem democrática. Então, existe uma definição expressa. Uhum. Existe também a questão que foi um novo crime que há nesse Código Penal, nesse projeto, é uma referência expressa que se faz à eutanásia, né? O que acontecia? Até o momento atual, né, a eutanásia é considerada crime, né, de homicídio, como qualquer outro homicídio, em função das circunstâncias especiais que envolvem a eutanásia, se permite uma atenuação da pena. Pelo anteprojeto, haverá um crime específico chamado eutanásia. A eutanásia continua sendo crime, mas ela aí vai ter um tratamento próprio. Haverá um crime específico com uma pena diferenciada em relação ao homicídio, né? Então, antes estava na mesma classificação, agora tem um tratamento expresso, especial. Mas em termos práticos, assim, o que mudaria? Como é que seria isso em termos de proposta? Porque estamos falando de propostas. Isso. Então, a proposta seria o seguinte, considerando que a eutanásia, né, seria aquela morte praticada, tendo em vista que a pessoa se encontra com uma doença terminal, e que quem pratica quem dá causa à morte o faz por sentimento de piedade, essa coisa toda, se propõe, então, uma pena menor do que a pena do homicídio comum, né? E chega ao ponto de se permitir ao juiz que algumas situações excepcionais ele possa, inclusive, absolver a pessoa, considerar que ela não praticou nenhum crime, nem homicídio, nem eutanásia, se as circunstâncias em que a morte foi produzida foram extremamente particulares, que o juiz compreenda que o parente fez aquilo com a intenção real apenas de beneficiar, de evitar. Agora, isso abre, obviamente, aqui, Frei Moser, uma série de precedentes, não é? Como é que fica isso, Frei Antônio Moser, a questão moral, com essa possibilidade que o Código está assinando? Olha, na realidade, o termo eutanásia, ele é muito chocante. Sim. E eu acho que a OAB já teve uma posição, assim, bastante sensata. Chega um certo momento em que você não é obrigado a usar de todos os expedientes para prolongar o sofrimento. Bastaria ler Pio XII, 1950, que ele já dizia exatamente isso. Ou seja, prolongar a agonia. Mas você não pode simplesmente intervir para abreviar. São duas atitudes diferentes. Uma, você respeita o processo natural, não é? Não, por exemplo, não intubando toda aquela parafernália das UTIs, que, aliás, tem que ser repensado mesmo, não é? São situações muito diferentes. E outra coisa é você tomar a decisão de tirar a vida de uma pessoa. Em todo caso, o fato de debater a eutanásia não me parece ruim, não. Sim. Tudo depende da maneira como se conduz. E, sobretudo, não pode ser arbitrário. Um juiz acha que, nesse caso, etc. E, sobretudo, se deve sempre de novo voltar à função primordial
do Código de Direito, mesmo penal, é educar. E, no caso, educar para respeitar a vida. Não há dúvida nenhuma. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você vê que mal começamos a conversa. A gente já tem que fazer uma rápida interrupção, mas já retornamos após o nosso intervalo. Tem muita coisa aí para a gente conversar, então não saia daí. Minuto só, estaremos de volta.